Fala, nação celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia te atualizando sobre as últimas e principais informações do maior de Minas. Tá aí a capa de mais um vídeo notícia, para quem de repente tá por fora, voltamos aí, né, aos trabalhos. Se você não acompanhou meu vídeo de ontem, é só acompanhar, vou deixar fixado aqui no card, no alto, né, da nossa tela, clica para você poder acompanhar. Fiz uma breve não explicação na abertura, né, do vídeo de ontem, então vai lá acompanhar depois. Mas aqui o que importa, nação celeste, é abordarmos essas últimas notícias, essas últimas informações. Tem grande info envolvendo dois jogadores do Cruzeiro, né, o Dineno e o Japa. Grandes notícias positivas. Tem também aí uma informação importante para pontuarmos a respeito do futuro sobre o patrocinador master do Cruzeiro. E também temos que falar de Copa Sul-Americana. E aí agora a gente, nação celeste, não dependendo apenas de nós para se classificarmos em primeiro, a verdade é que agora passamos a ter que torcer dentro da Copa Sul-Americana e também dentro da Libertadores da América. Eu vou explicar para vocês aqui durante o nosso conteúdo. Antes de mais nada, já peço encarecidamente, deixa o seu likezão, ajuda demais aqui no canal. Se inscreva, comente e compartilha também o nosso conteúdo. Seguinte, nação celeste, antes de mais nada, tá? Eu pontuei ontem, vou pontuar hoje rapidinho. Peço já de antemão perdão pela qualidade da imagem, eu sei que não tá a ideal. Aqui a gente vem trabalhando nos últimos meses, mas é que eu estou utilizando uma câmera que eu usava há mais de um ano atrás. Então, logo mais a gente vai estar com a nossa câmera, né, padrão aqui, para trazer aquela qualidade de imagem que curtimos trabalhar aqui para vocês. Então, só ponderem, só relevem, tá bom? Tentei deixar ela da melhor maneira possível, mas não fica como nós gostaríamos. Vamos lá, nação. Seguinte, estou aqui no Twitter do Samuel Venâncio só para contextualizar essa questão envolvendo a Copa Sul-Americana. Ontem tivemos o encerramento da quarta rodada da primeira fase. E aí a gente teve, né, a vitória da Universidade Católica por 4-0. E aí com isso, rapaziada, para o Cruzeiro ficar em primeiro lugar nessa primeira fase, no seu grupo, ficou praticamente improvável, porque o Cruzeiro vai precisar vencer os dois últimos jogos. Até acho que tudo bem, mas vai precisar de um tropeço da Católica. Empatar já é o suficiente no outro jogo, porque vai enfrentar o Cruzeiro, né, nos jogos restantes, e aí o outro jogo é contra a Aliança. Aliança, acho que é isso, né? E aí vai precisar de um empate ou uma derrota para o Cruzeiro vencendo os dois jogos, se classificar em primeiro é improvável, tá? É muito improvável. Mas só para contextualizar, a tweet do Samuel Venâncio, ó. Primeiro lugar no grupo já era para o Cruzeiro, com a vitória de ontem da Universidade Católica de Quito. Time estrelado terá que vencer os dois jogos para ficar em uma boa condição como segundo colocado. No playoff, antes das oitavas, não tem sorteio. E os duelos são entre os melhores segundos colocados contra os piores terceiros da Libertadores. Então, basicamente, nação, esse é o panorama. E aí, só para a gente poder contextualizar um pouquinho melhor essa questão toda, tem algumas informações que são importantes aqui, tá? Por exemplo, o próprio Samuel Venâncio, ele trouxe esse panorama aqui, ó. Caso estivéssemos encerrado nesse momento a sexta rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana e da Libertadores, hoje os confrontos, nação, seriam esses aqui. E o Cruzeiro enfrentaria o Libertad. Mas olha só, Barcelona do Equador, Colo-Colo, São Lourenço, Estudiantes, Rosário, Flamengo, Libertad e Universitário do Peru seriam os times que o Cruzeiro enfrentariam, né? Que nesse momento são terceiros colocados nos seus grupos. Muita coisa deve mudar até a sexta rodada, mas aqui fica nítido que o Cruzeiro tem que fazer muito seu papel agora, nos dois jogos restantes, e querendo ou não vai ter que tentar torcer nesse início, né, contra a Católica no seu outro jogo que resta, para tentar pegar essa primeira colocação e não ter que enfrentar esse playoff. E caso vá playoff, tem que ainda torcer para não pegar um adversário tão complicado.
Porque cada fase que o Cruzeiro vai passando, né, além de ser fases que vai deixando o clube mais próximo do objetivo final, vai tendo mais arrecadação na Nação Celeste. E aí tem também um detalhe importante. Esse Cruzeiro que está jogando a Sul-Americana, ele vai ser melhorado consideravelmente para um possível playoff, por exemplo, ou até uma classificação em primeiro para enfrentar uma equipe nas oitavas de final. Por quê? Porque esses playoffs eles vão acontecer em julho, mês 7. O primeiro jogo vai ser no mês 7 e o segundo também. O primeiro na primeira semana e o segundo na terceira semana do mês 7. Então até lá a gente vislumbra um Cruzeiro fortalecido, com um goleiro diferente, com contratação para o setor ofensivo, enfim. Com esses investimentos que o Pedrinho está prometendo, já tendo acontecido, com reforços para agregar nesse time principal do Cruzeiro. Tá aí, ficou um pouco longo, né, essa abertura sobre a Sul-Americana, mas é que é importante. Chegamos a um ponto-chave onde vai acontecendo muitas perguntas e vai se esclarecendo muita coisa. Então agora, com a quarta rodada finalizada, já sabemos aí o que deve acontecer com a vida do Cruzeiro daqui pra frente nessa competição. Nação Celeste, seguinte, bora agora falar aqui rapidamente sobre uma informação que envolve o futuro do Master do Cruzeiro. Vamos lá, atual situação, o Cruzeiro negocia, né, com a Betfair uma extensão de contrato e uma valorização do que está recebendo atualmente. O Cruzeiro recebe fixo na casa dos 25 milhões de reais, tem fonte que fala que é um pouco mais, ele próximo dos 30, mas é entre 25 e 30 milhões de reais. Já é o maior patrocínio master da história do clube e do futebol mineiro, tá? E a ideia é que o Cruzeiro aumente esses valores com a própria Betfair para casa dos 45 milhões, e aí tem fontes que falam que pode chegar a 50 milhões de reais, mas seria praticamente o dobro do que recebe atualmente. Todavia, contudo, porém, entrou na parada a VaideBet. VaideBet, que é uma parceira muito próxima de alguns mineiros, né? E tem como embaixador o Gustavo Lima, que é muito próximo do Pedrinho BH. Então é aí onde surgem informações de alguns jornalistas que dão conta que o Cruzeiro estaria, olha aqui na tela, né, intensificando conversas com a empresa do Gustavo Lima, entre aspas, né, ele é embaixador, para novo patrocínio master. Aí os valores seriam superiores à possível renovação com a própria Betfair. Então seriam superiores aos 50 milhões, que é a negociação que o Cruzeiro está em andamento com a Betfair. Eu diria, nação, que há uma semana atrás, 10 dias atrás, seria meio que improvável isso. Hoje eu acho que não, porque tivemos aí um AU novo, né, de uma semana pra cá, que foi o anúncio da parceria da Betfair com o Vasco. E em proporções, a Betfair tá pagando muito, muito mais pro Vasco do que paga pro Cruzeiro, ou que pagaria numa nova renovação. E aí tem algumas coisas que não se justificam, essa disparidade, né? Por exemplo, o Vasco, a diferença, ela seria de 2 vezes mais de valores. Vamos supor que o Cruzeiro receberia 50 milhões por temporada. O Vasco tá recebendo, né, com esse anúncio, 60 e poucos milhões por temporada, né? Porque é 1 ano e meio de contrato com a Betfair e são 100 e poucos milhões, mas a conta basicamente é essa. Então a pergunta que eu faço, o Vasco engaja 2 vezes mais que o Cruzeiro na rede social, tem o dobro de torcida que o Cruzeiro, tem um dobro de perspectiva de competitividade no brasileiro, em competições internacionais. O Vasco nem competição internacional está disputando. Disputa esse ano a Copa do Brasil, o Cruzeiro já foi eliminado, mas em contrapartida o Cruzeiro está em uma competição internacional. Então, cara, tem algumas coisas que não batem, talvez por isso a gente possa ver aí uma brecha para entrar uma outra empresa, né? E o Cruzeiro ser mais maleável para negociar com uma outra empresa. Mas a informação tá aí, o Cruzeiro intensificou conversas com a VaideBet, segundo o Thiago Fernandes. E aí o fato novo para poder, de repente, ter intensificado, repito, é essa questão envolvendo a Betfair, a atual patrocinadora master do Cruzeiro, com o Vasco da Gama. E nação, para finalizarmos aqui o nosso conteúdo,
eu quero falar com vocês agora, rapidinho, só pra gente poder encerrar, sobre duas boas, grandes, baitas notícias, né, dessas últimas horas, que é a volta do Japa e do Dineno. Eles que voltaram a trabalhar com bola ontem. E aí eles não estão só trabalhando com bola, é aquele trabalho que o pessoal chama de híbrido, ou seja, é uma parte com bola e uma parte ainda para sustentar a questão física, né? E aí, por conta disso, por exemplo, para o jogo contra o Atlético Goianiense, eles não devem ser relacionados, mas para a próxima partida eles já vão estar à disposição, tá? Japa e Dineno. Aqui são baitas notícias, já que são dois jogadores, porque estamos falando do nosso titular absoluto na referência do ataque, e estamos falando de um jogador que tem até perspectiva de ser titular do Cruzeiro. O Japa é um baita nome para esse setor de meio campo do Cruzeiro, que já mostrou que pode agregar demais. E tem hoje como seu técnico um cara que o conhece como poucos, né? Que é o Seabra. Então, agrega demais para esse momento, essa volta. E o Dineno, ô meu filho, que você fique aí, ó, sem lesões, faz uma boa oração, porque precisamos muito de vocês. É óbvio, a gente não quer que ninguém se lesione, mas dos jogadores, cara, você é um dos que, quando lesiona, faz muita falta, porque seus suplentes estão no nível muito abaixo tecnicamente, infelizmente. Mas tá aí, nação! Essas são as notícias, essas são as informações. Uma outra notícia, só para encerrarmos e não passar batido. O Cruzeiro tá com um novo patrocínio, né, para o seu uniforme, que é a Vilma Alimentos, que vai estampar essa parte de trás aqui do uniforme, tá? A Vilma já foi patrocinadora do Cruzeiro em alguns anos atrás. Tinha aquele patrocinador vermelho, feio nas mangas. Aqui atrás, tudo indica que vai ser um patrocínio com a paleta de cor branca. Então não deve poluir tanto visualmente o uniforme, né? Mas vai ficar ali mais um patrocínio estampado no uniforme principal do Cruzeiro. Fechado, nação. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de dia de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui e tchau!